Jonas Varela na internet, no YouTube. Se inscreva no nosso site, nosso canal, acompanhe nossos vídeos. Hoje continuaremos a leitura do nosso vídeo de hoje do 19º livro número 19 do Novo Testamento, Carta aos Hebreus. Cristo é o único sacerdote verdadeiro. Ainda na sua terceira parte, não é? Valor incomparável do sacerdócio de Cristo. A primeira parte é Jesus Cristo está acima dos anjos, já foi lida. A segunda parte, Jesus, sumo sacerdote fiel e misericordioso, já foi lida. Nós estamos agora na terceira parte do livro da Carta aos Hebreus, valor incomparável do sacerdócio de Cristo. Ainda aqui no seu capítulo 9, né? Vamos no seu capítulo 9. Ainda, vamos dizer quantos versículos, né? No capítulo 9, né? Quantos versículos? 28 versículos, né? Justamente. Vamos para a leitura do mesmo, né? Capítulo 9, seus 28 versículos. Primeiro tópico: o culto antigo. A primeira aliança tinha normas para o culto em um santuário terrestre. De fato, foi construída uma tenda. Trata-se da primeira tenda chamada Santo, e nela estavam o candelabro, a mesa e os pães da oferta. Atrás do segundo véu havia outra tenda chamada Santo dos Santos. Estavam aí o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança toda recoberta de ouro, na qual se encontrava uma urna de ouro que continha o maná, o bastão de Arão que tinha brotado e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins da glória que, com sua sombra, cobriam o lugar do perdão. Agora, porém, não é o momento de nos perdermos em pormenores. Estando tudo assim disposto, os sacerdotes a todo momento entram na primeira tenda para celebrar o culto. Na segunda tenda, porém, entra somente o sumo sacerdote uma vez por ano, levando o sangue que ele oferece por si mesmo e pelos pecados que o povo cometeu por ignorância. Desse modo, o Espírito Santo pretendia mostrar que, enquanto existisse a primeira tenda, o caminho para o santuário ainda não estava aberto. Trata-se de um símbolo do tempo presente. Um símbolo do tempo presente. Nessa tenda são oferecidos dons e sacrifícios que não podem tornar perfeita a consciência de quem os oferece. Esses alimentos, bebidas e diferentes tipos de purificação com água são apenas prescrições humanas, válidas até o tempo em que seriam corrigidas. Segundo tópico, o culto novo e definitivo. Cristo, porém, veio como sumo sacerdote dos bens futuros. Ele atravessou uma tenda muito maior e mais perfeita, não construída por mãos humanas, isto é, ele atravessou uma tenda que não pertence a esta criação. Ele entrou uma vez por todas no santuário, e não com sangue de bodes e novilhos, mas com seu próprio sangue, depois de conseguir para nós uma libertação definitiva. Sangue de bodes e de touros e cinzas de novilhas, repetindo, né? E cinzas de novilhas espalhadas
sobre pessoas impuras, as santificam, concedendo-lhes uma pureza extrema. Muito mais o sangue de Cristo, que com um Espírito eterno se ofereceu a Deus como vítima sem mancha, ele purificará das obras da morte a nossa consciência, para que possamos servir ao Deus vivo. Terceiro tópico, o sangue da nova aliança. Desse modo, ele é o mediador de uma nova aliança. Morrendo, nos livrou das faltas cometidas durante a primeira aliança, para que os chamados recebam a herança definitiva que foi prometida. Onde existe testamento, é preciso que seja constatada a morte de quem fez o testamento, pois um testamento só tem valor depois da morte e não tem efeito nenhum enquanto ainda vive aquele que fez o testamento. É por isso que nem mesmo a primeira aliança foi inaugurada sem sangue. Quando anunciou a todo o povo cada um dos mandamentos da lei, Moisés pegou sangue de novilhos e bodes juntos com água, lã vermelha e hisopo. Em seguida, borrifou primeiro o próprio livro e todo o povo e disse: este é o sangue da aliança que Deus faz com vocês. Do mesmo modo, borrifou com sangue também a tenda e todos os objetos que serviam para fazer o culto. E segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não existe perdão. Portanto, as cópias das realidades celestes são purificadas dessa maneira, mas as próprias realidades celestes devem ser purificadas com sacrifícios maiores do que esses. Quarto tópico. Uma vez por todas. De fato, Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário. Ele entrou no primeiro céu, a fim de apresentar-se agora diante de Deus em nosso favor. Ele não teve que se oferecer muitas vezes como o sumo sacerdote, que todos os anos entra no santuário com sangue que não é seu. Se assim fosse, ele deveria ter sofrido muitas vezes desde a criação do mundo. Entretanto, ele se manifestou uma vez por todas no fim dos tempos, abolindo o pecado pelo sacrifício de si mesmo, e dado que os homens morrem uma só vez e depois disso vem o julgamento, assim também Cristo se ofereceu uma vez por todas para tirar os pecados de muitos. Ele aparecerá uma segunda vez sem nenhuma relação com o pecado, para aqueles que o esperam para a salvação. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades, meus irmãos. Voltaremos no nosso próximo vídeo com as explicações do capítulo 9 da Carta aos Hebreus. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades e até lá.